Olá a todos. Na aula passada nós encerramos o primeiro tópico de campo elétrico. Vimos ali as distribuições contínuas de carga, como encontrar o campo elétrico devido a esses tipos de distribuição. Agora na aula de hoje nós vamos ainda continuar com o campo elétrico, mas agora nós vamos abordar sobre essa nova lei, que é a lei de Gauss, certo? Bom, a lei de Coulomb, que foi vista na aula passada, é uma lei básica da eletrostática, que em princípio é possível resolver problemas independentes se ele possui, vamos dizer assim, um elevado grau de simetria ou não. Porém, quando o problema envolver um elevado grau de simetria, nós podemos usar essa lei que facilita muito o nosso trabalho. Tá? Ela não simplifica só bastante o cálculo, mas também fornece, vamos dizer, novas ideias, em virtude da sua simplicidade, digamos assim. Quando trabalhamos com a lei de Coulomb e queremos, por exemplo, encontrar o campo elétrico nesse ponto devido a qualquer tipo de distribuição de carga, como por exemplo essa que está desenhada aqui, qual que era a nossa estratégia? Nós colocávamos a carga teste em um determinado ponto, onde você quer determinar o campo, por exemplo, eu colocava a carga teste aqui. Depois a gente usava o princípio da superposição e a gente trabalhava dessa forma. Pegava um pedacinho da distribuição e aí integrava toda a distribuição para poder ter toda a contribuição do campo elétrico, correto? Esse pedacinho dQ gera um campo DE, e esse DE está escrito aqui na sua forma vetorial, beleza? Agora, o que eu vou pedir para vocês é esquecer um pouco essa ideia de usar a carga teste quando nós estivermos lidando com a lei de Gauss, tá certo? Esqueçam que ela existe por enquanto. Guardem ela numa gaveta, tranquem ela e só vão usar quando eu avisar vocês, tudo bem? A lei de Gauss tem como principal característica relacionar então o campo elétrico na superfície gaussiana com a carga líquida presente em seu interior. Essa superfície gaussiana, em princípio, ela pode ter qualquer formato, tá certo? Mas precisamos estar atentos ao tipo de simetria que o problema oferece e assim escolher a superfície gaussiana mais apropriada, tá certo? Ela é uma superfície fechada, de forma que nós conhecemos todos os pontos, tudo que está acontecendo, vamos dizer assim, tanto dentro dela quanto fora dela. Por exemplo, nesse desenho eu tenho aqui uma superfície gaussiana esférica, representada por essa linha tracejada. E se vocês repararem bem, nós temos linhas de campo elétrico que estão atravessando essa superfície de dentro para fora. Da forma como eu desenhei aqui essa superfície e como as linhas de campo estão sendo interceptadas pela superfície, vocês já são capazes de me dizer que tipo de distribuição de carga tem aqui dentro, mesmo que eu não tenha desenhado ela, correto? Bom, como vocês podem ter percebido, ou nós temos aqui uma distribuição positiva, pontiforme, ou uma esfera com distribuição uniforme, correto? E também positiva, já que, como vocês se lembram, pela convenção do Faraday, as linhas deveriam sair das distribuições positivas e entrarem nas negativas. Assim que você pode ter tanto uma carga positiva como uma esfera uniformemente distribuída, com carga uniformemente distribuída positiva também. Se fosse uma carga negativa, a única diferença é que as linhas de campo estariam entrando na superfície. Beleza? Como nós estamos lidando com a ideia de linhas de campo que estão atravessando uma determinada área, é preciso saber o quanto que essa superfície gaussiana interceptou o campo. Em outras palavras, estamos interessados no conceito de fluxo. E, para recapitular o que vocês viram na Física 2, nós temos aqui, por exemplo, uma janela, representada por esse quadrado aqui. Podemos representar um vetor área para essa janela, como um vetor perpendicular à janela. Basta usar a regra da mão direita, com os dedos circulando a janela, ou o dedão te dá o sentido e a direção e o sentido do vetor área, tá certo? E temos uma corrente de ar que está atravessando essa janela, como vocês podem ver aqui, com a velocidade v, fazendo um ângulo θ com o vetor área, tá certo? Bom, a ideia de fluxo ou vazão volumétrica, como vocês já devem ter visto na Física 2, é definida dessa forma. Fluxo é igual a V escalar A. Ou seja, fluxo é um resultado de um produto escalar entre esses dois vetores, visto que, como vocês podem ver aqui, nós temos dois vetores com a mesma origem. Então, nós temos a projeção de um vetor sobre o outro e vice-versa, o que sugere esse produto escalar. Saindo da notação vetorial, temos VA cosseno θ. Então, como vocês podem perceber,
Quando nós temos aqui θ igual a zero, o fluxo é máximo, ou seja, né, o vetor velocidade aqui está perfeitamente alinhado, né, com o ângulo zero aqui com o vetor A. E se o ângulo for 90 graus, né, o vento está passando paralelo à janela. E se ele está passando paralelo à janela, ele não está atravessando ela. Por isso, o fluxo aqui é zero. Ok? Nós podemos atribuir uma direção, um sentido e até uma intensidade em cada ponto, né, aqui próximo da janela pela qual essa corrente de ar está atravessando. Então nós podemos atribuir uma composição de vetores velocidades que estão atravessando essa janela. E todos esses vetores de velocidade compõem o que a gente pode chamar, nesse exemplo, de um campo velocidade que está atravessando a janela. Tá certo? E com essa ideia de campo, que nós vamos agora tentar determinar a ideia de fluxo elétrico, né? Fluxo do campo elétrico, tá certo? E para melhorar nossa interpretação de como a superfície gaussiana se relaciona com o campo elétrico, essa superfície hipotética que nós desenhamos aqui, né, nessa forma que vocês estão vendo de linha tracejada aqui, ela foi dividida em pequenos elementos de área ΔA, tá certo? E nesse caso nós temos um campo elétrico que está atravessando essa superfície dessa forma. Tentem imaginar, tá, essa superfície como uma superfície em 3 dimensões. Eu tentei fazer aqui essas divisões, né, para dar essa noção de perspectiva 3D. Se vocês não estão conseguindo ver isso aí, tentem usar um pouco mais da imaginação. Tá ok? E eu destaquei 3 quadradinhos aqui para a gente estudar separadamente como que seria o fluxo elétrico através deles. Tá certo? Tentando imaginar mais ou menos como seria o elemento de área desse quadradinho, você teria um vetor área mais ou menos apontando para cá, correto? Desse aqui, mais ou menos para cá, e desse aqui, o 3, mais ou menos para cá, tá certo? Bom, como vocês devem ter reparado, no quadradinho 1, as linhas de campo estão atravessando de fora para dentro. Né? No quadradinho 3, as linhas de campo estão atravessando de dentro para fora. E olha como que ela está aqui no quadradinho 2. Praticamente as linhas de campo estão passando paralelas por ele. Então vamos avaliar agora separadamente como que é o fluxo em cada um dos 3 quadradinhos. No primeiro, nós temos o elemento de área dessa forma, e como eu comentei ali, o campo elétrico está atravessando, né, de fora para dentro. Então, como vocês podem ver, nós temos um ângulo maior que 90 graus. Isso implica que um fluxo elétrico será menor que zero. No quadradinho 2, nós temos o elemento de área assim, né? E eu só rotacionei um pouco esse quadradinho aqui para que o campo elétrico ficasse na horizontal, né? Mas é a mesma situação que nós temos aqui. Nesse caso, o elemento de área está apontando aqui para baixo e nós temos um ângulo de 90, né? O que implica no fluxo zero, ou seja, o campo elétrico passa paralelo ao quadradinho, então ele não atravessa ele. E o último, né? Nós temos o elemento de área dessa forma e o campo elétrico atravessa ele de dentro para fora. Então nós temos, como vocês podem ver aqui, um ângulo menor que 90 graus, o que implica num fluxo positivo. Tá ok? Agora, nós temos interesse em determinar o fluxo total, né, que atravessa a superfície gaussiana inteira. Nós sabemos que o fluxo I, devido a um quadradinho, pode ser escrito dessa forma, né? E escalar ΔAI, onde ΔAI representa a área, né, o elemento de área de cada um dos quadradinhos que compõem essa superfície gaussiana aqui, beleza? Queremos encontrar o fluxo total, esse aqui é o fluxo de um quadradinho, então vamos somar todos os φis, correto? Então, substituindo o φ aqui dentro, né, com isa somatória indo de 1 até n, onde n é o número de divisões que você fez ali na superfície gaussiana, podemos escrever a expressão do fluxo elétrico assim. Então, agora nós temos o φe, né, que era igual a somatória de φi, que ficou E escalar ΔAI. Tranquilo? No entanto, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Aqui eu tentei desenhar um quadradinho um pouco maior, mas lembre-se que ele tem uma curvatura, como se fosse uma calota quadrada, como vocês podem ver aqui. E nesse caso, olha só, cada ponto do quadrado ele tem uma direção, você pode aplicar, né, uma direção para a área diferente, uma vez que essa área é sempre perpendicular, não é?
ao elemento que você estiver pegando, né? O pedacinho da área aqui do quadradinho que você estiver pegando. Então, nesse pedacinho aqui, você tem o vetor área que aponta para cá, nesse pedacinho você tem o vetor área que aponta para cá, né? E nesse pedacinho tem o vetor área que aponta para cá. Tentei desenhar aqui a curvatura do quadradinho, né? Então, como vocês podem observar, o ΔA em um quadradinho aponta para direções e sentidos diferentes, né? Isso é um problema que nós não queremos. Qual que seria então a nossa estratégia para contornar essa situação? Né? Vamos diminuir o tamanho dos quadradinhos, né? Se os quadradinhos que vocês tiverem nesse desenho aqui tiverem, por exemplo, o tamanho de um ponto, praticamente ele não vai ter curvatura nenhuma. E aí todos os, vamos dizer assim, todos os vetores área nesse ponto vão apontar sempre na mesma direção e sentido. E para garantir que você não tenha nenhuma curvatura, o que a gente pode fazer? Vamos fazer essas divisões aqui, né, de forma que o quadradinho tenda a zero. Em outras palavras, vamos tomar aqui o limite de ΔA tendendo a zero da somatória de ΔI, né? E como vocês podem ver, essa equação já está escrita em termos de uma ferramenta conhecida, né, que é integração. Beleza? E no limite que ΔA tende a zero, esse ΔA se torna o nosso elemento diferencial de área, representada aqui nessa integral. E para melhorar nossa interpretação de integração, como agora a superfície gaussiana é sempre uma área fechada, nós vamos expandir nossa interpretação também por meio de uma integral fechada, como vocês estão vendo aqui, né? E vou usar esse símbolo para representar a integração fechada, tá ok? Então tá aí, pessoal, a expressão para o fluxo elétrico, né, devido ao campo elétrico que atravessa uma área fechada. Beleza? Vale a pena mencionar também que a unidade de medida que nós vamos usar aqui para o fluxo elétrico é o Nm² por Coulomb, tá certo? Uma vez que a gente não definiu ainda o conceito de potencial elétrico. Tá? E para entender como trabalhar com aquela integral fechada, vamos usar um exemplo aqui. Imagine uma superfície gaussiana, como vocês podem ver aqui, na forma desse pequeno paralelepípedo destacado em azul. E temos linhas de campo elétrico que estão atravessando essa superfície dessa forma. Ok? Repare então que nós temos três regiões. Nós temos a tampinha de cima, que eu vou chamar de 1. As tampas laterais, todas elas eu vou chamar de 2. E essa tampa de baixo, que eu vou chamar de 3. Tá certo? O elemento de área, né, de cada superfície sempre aponta perpendicular à superfície e para uma superfície gaussiana fechada sempre para fora. Tá certo? Sempre. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o nosso DA apontando para cima na região 1. Nessa tampa lateral aqui está apontando para a direita, mas você tem uma tampa da frente aqui que apontaria para frente, a tampa lateral da esquerda para a esquerda, e a tampa lateral lá de trás, né, apontaria para trás. E a tampinha de baixo, aqui, aponta para baixo o elemento de área. Tá, ok? Nós vamos então calcular agora o fluxo separadamente, né, nessas três regiões. Vamos lá. A definição de fluxo então está escrita dessa forma. Integral de escalar dA. Vamos abrir então essa integral nas três regiões ali. 1, 2, 3. Então na região 1, qual que é o ângulo entre I e DA? Então o teu DA está para cima e o teu campo está para baixo. Então nós temos um ângulo de 180 graus. Então quando nós abrimos aqui essa integral, saímos da notação vetorial, né? Temos EDA cosseno de 180. Na região 2, você pode ver assim que tanto na tampa da direita como na frente, à esquerda e de trás, o ângulo que ela vai fazer com o campo elétrico vai ser sempre 90 graus. Por isso, temos aqui, ó, referente à região 2, que são as tampas laterais, é EDA cosseno de 90. E da tampa aqui de baixo, ó, nós temos campo elétrico para baixo e o elemento de área para baixo. Então, ângulo zero. Esse termo aqui não contribui. O campo que está sendo aplicado tanto na tampa de cima como está na tampa de baixo é igual, né, constante. O elemento de área também vai ser igual, né, já que a tampa aqui de cima tem o mesmo tamanho da tampa de baixo. Né. Isso implica que o fluxo elétrico 1 é igual ao fluxo elétrico 3, né, a diferenciar pelo sinal proveniente do ângulo entre E e A. Então, se E
e o resultado aqui da integral de área forem iguais, significa que esse EDA vai simplificar com esse EDA. E você tem aqui como resultante o fluxo elétrico igual a zero, né, nessa superfície gaussiana na forma de um paralelepípedo. O que significa isso? Significa, agora do ponto de vista físico, que a mesma quantidade de linhas de campo que estão entrando na superfície gaussiana estão saindo dela também. Estão vendo? A mesma quantidade que está entrando aqui na tampinha de cima está saindo pela tampa de baixo. Então o fluxo resultante vai ser zero, né? E nas tampas laterais, o campo elétrico passa paralelo a elas. Então ela não atravessa essas tampas. Tudo bem então, pessoal? Então agora, se a ideia de fluxo está bem clara, podemos passar para a lei de Gauss propriamente dita. A definição da lei é escrita assim: é uma lei que relaciona o fluxo elétrico que atravessa uma superfície gaussiana com a carga líquida englobada por essa superfície. E como nós vamos equacionar essa afirmação? Bom, primeira coisa, precisamos estar atentos às palavras-chave dessa afirmação. São elas, então, fluxo elétrico e carga líquida. Perfeito? Então, uma primeira equação aqui, que está relacionando com essa afirmação, é essa, φE igual aqui, né? Essa equação está dizendo exatamente o que está escrito aqui. Relacionamos fluxo elétrico com carga líquida, correto? Mas, se prestarem bem atenção, as unidades, né, de fluxo elétrico desse lado da igualdade, né, não batem com a carga líquida desse lado da igualdade. Né? Desse lado você tem Newton metro quadrado por Coulomb e desse lado você tem Coulomb. Perfeito? Felizmente, nós podemos usar a constante de permissividade elétrica que é escrita em termos dessas unidades, o que permite dimensionalizar essa equação. Basta multiplicar por ε0 aqui o fluxo elétrico, como fizemos desse lado. Tá vendo? Quando você multiplica o ε0 aqui, você também tem que multiplicar as unidades, né, de medida desse ε0, que é o Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Sendo assim, esse Newton simplifica com esse Newton, esse metro quadrado com esse metro quadrado e esse quadrado do Coulomb com esse aqui. Então agora nós temos Coulomb do lado esquerdo e Coulomb do lado direito. Temos uma equação perfeitamente dimensionalizada, né? E sabemos a definição de fluxo elétrico, né? Substituindo essa definição aqui, permite nos escrever a lei de Gauss na sua forma integral, né, em toda a sua glória. Correto? O que essa equação está dizendo para nós? Que carga elétrica gera o quê? Gera um campo elétrico, ó, através de um fluxo, tá vendo? Que atravessa uma área fechada. Entenderam? Então, essa é a lei de Gauss na sua forma integral. Beleza? Vamos entender agora como trabalhar com ela. Aqui nós temos, por exemplo, uma distribuição discreta de carga, né, conhecida como dipolo. Né? Nós já abordamos essa distribuição. Então nós temos aqui uma carga positiva, uma carga negativa, essas linhas em vermelho, né, mantendo aquela convenção do Faraday, as linhas saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas, certo? E como vocês podem observar, eu desenhei aqui 4 superfícies gaussianas. Claro, sempre que vocês verem essas linhas tracejadas, tentem sempre imaginar ela em 3 dimensões, tá ok? Tipo, esse círculo que eu tracei aqui em azul, na verdade ele é uma esfera englobando, né, a carga líquida positiva. Essa aqui é negativa, né? Essa aqui é uma superfície fechada que está englobando essas linhas que estão aqui. Tá? E essa outra maior, a 4, está englobando toda a distribuição. Tudo bem? Como trabalhar então com a lei de Gauss? Vamos pensar então na superfície 1, essa aqui que está englobando a carga positiva. Nesse caso, então, temos a lei de Gauss escrita dessa forma, e como ela está englobando uma carga positiva, nós vamos usar o sinal positivo agora para a carga. Tá? Para a lei de Gauss é importante usar o sinal da carga correto. Qual que é o ângulo entre E e dA? Bom, lembrem que o dA é um elemento de área que sempre aponta para fora da superfície e é sempre perpendicular, né, no ponto que você está pegando. Então, se você pensar bem, nesse ponto aqui, o teu dA está apontando para onde? Ele está apontando assim, né, para cima, né, e para fora. Aqui, ele está apontando assim. Né? Nesse ponto aqui, está apontando assim. Nesse ponto aqui, ele está apontando assim, tá vendo? Ele aponta sempre perpendicular, né,
ao elemento de área, né, e para fora. Vocês reparam que em todos os pontos que você escolher pegar aqui na superfície gaussiana, olha só, o ângulo que o teu dA com essa linha vermelha, que é o campo elétrico, vai ser sempre menor que 90, estão vendo? Ó, aqui, ó, olha o ângulo que ele vai fazer, tá vendo? Vai ser um ângulo bem pequenininho, ó. Aqui também, em todos os pontos o ângulo vai ser sempre menor que 90. Se isso é verdade, né, cosseno desse ângulo, esse ângulo aqui sendo sempre menor que 90, isso vai implicar que o fluxo elétrico, né, que está aqui na lei de Gauss, vai ser sempre maior que zero, ou seja, sempre positivo. Beleza? Para a superfície 2, né, a ideia é parecida, só que olha só agora o campo elétrico está entrando. O teu dA aqui, ó, ele está saindo, né, sempre para fora. E isso acontece, ó, em todos os pontos, né, da superfície gaussiana 2. Tá vendo? Então repara que agora você tem o campo que está entrando aqui e o teu dA que está saindo aqui. Então, em todos os pontos, né, ao redor dessa superfície gaussiana 2, o teu ângulo entre I e dA vai ser sempre maior que 90. Só que nesse caso, né, lembre sempre de, quando forem trabalhar com a lei de Gauss, ó, colocar agora o sinal, né, da carga englobada pela superfície. No caso, para 2, né, temos a carga negativa, como vocês estão vendo aqui. Então, esse ângulo θ, sendo sempre maior que 90 graus, vai te dar um fluxo, né, negativo, um fluxo menor que zero. Agora, vamos para a superfície 3. Reparem que na superfície 3, ela não está englobando nenhuma carga, não é? Então, agora, para a superfície 3, você vai usar a lei de Gauss assim, ó, ε0, né, integral de EdA, né, produto escalar entre EdA, igual a zero. Se é igual a zero, olha só, essa parte que está destacada aqui é a definição de fluxo. Então, esse ε0 você passa dividindo zero, e olha só que nós temos fluxo E igual a zero. Reparem que essa situação referente à superfície 3 aqui, não é? Ela é exatamente igual a esse exemplo que nós estávamos trabalhando, né, com o paralelepípedo. Né? Aqui o paralelepípedo não estava englobando nenhuma carga, e nós integrando cada uma das superfícies, né, cada uma dessas regiões, né, dessas tampas aí, nós tínhamos chegado aqui na conclusão, né, que o fluxo era zero, né, feito isso pela conta, né, pelo cálculo, e também pela interpretação, que a mesma quantidade de linhas de campo que estavam entrando aqui por essa tampa de cima estão saindo pela tampa de baixo, né, o que resultava no fluxo zero. A região 3 aqui é a mesma coisa, estão vendo? Ó? A mesma quantidade de linhas de campo que estão entrando por esse lado da superfície, ó, estão saindo por aqui. Então, o fluxo resultante na superfície 3 é igual a zero. E pela lei de Gauss, né, nós conseguimos provar isso, né, já que ela não está englobando carga, né, a carga líquida é zero. Aí é só isolar a expressão para o fluxo, né, que está aqui na lei de Gauss, como fizemos aqui. Tá ok? E na superfície 4, né, que é essa maior, olha só, ela está englobando a carga positiva e a carga negativa. Então, de cara, sabemos que também o fluxo, né, na superfície 4 vai ser zero. Olha só, a mesma quantidade de linhas que está saindo, olha só, da carga positiva e está saindo da superfície gaussiana, né, aqui próximo da carga positiva, está entrando aqui, ó, próximo à carga negativa. Estão vendo? Então, o fluxo vai ser zero e a gente usa a lei de Gauss para provar isso assim. Então, temos aqui a lei de Gauss, né? Agora nós estamos englobando a carga positiva menos a carga negativa, que menos Q é zero. Né? E aí o fluxo isolado aqui, né, destacado em azul, passo ε0 dividindo zero, temos o resultado, fluxo E igual a zero. Beleza? Então agora, nesse próximo ponto, nós vamos partir para o objetivo do tópico, que é encontrar expressões algébricas para diferentes tipos, né, de distribuição de carga. E como é de praxe, vamos começar com a mais simples, que é uma distribuição discreta, né, de carga, e nesse caso a carga pontiforme. Então, como vocês podem ver, temos uma carga positiva aqui, né, pontiforme, com a distribuição de linhas de campo, né, desenhada dessa forma, certo? Bom, queremos encontrar o campo elétrico em algum ponto próximo a essa carga. Então, o primeiro passo para resolver isso, como vai ser? Nós não vamos mais usar a carga teste, sim, agora vamos usar uma superfície gaussiana, tá, de forma que ela passe pelo ponto de interesse, onde você quer determinar o campo elétrico, tá certo? E nesse caso, como eu falei antes, nós precisamos estar atentos ao tipo de simetria que o problema oferece e assim escolher
a superfície gaussiana mais conveniente. Tá ok? Se eu escolher, por exemplo, uma superfície gaussiana na forma de um cubo, como vocês estão vendo aqui, né, tracejado em preto, para calcular o campo elétrico, você não vai conseguir usar o cubo. Porque olha só, temos aqui a lei de Gauss escrita assim, ó, estamos usando agora o sinal da carga, né, positivo, temos E escalar dA. Vamos sair da notação vetorial aqui e temos EdA cosseno de θ. O θ, né, é o ângulo entre E e dA. Repara, por exemplo, na tampa de cima. Se você pegar neste ponto aqui, você está vendo que o ângulo entre E e dA é zero, né? Uma vez que o campo está para cima e tem o dA sempre para fora, né? E sempre perpendicular ao ponto que você está pegando. Então aqui nesse ponto é zero. Mas se você afastar um pouco, ó, por exemplo aqui, você está vendo que o ângulo entre E e dA já não é mais igual a zero. Né? Para cá também não seria igual a zero. Qualquer ponto fora do centro já não seria igual a zero. Isso implica que esse cosseno de θ aqui pode ter infinitas possibilidades somente nessa tampa. Então agora estenda isso para as outras tampas. Né? Como você tem infinitas possibilidades aqui para esse cosseno de θ, você não tem como usar a superfície gaussiana na forma desse cubo, tá certo? Para determinar o campo. Tudo bem? Agora, para determinar apenas o fluxo elétrico, né, podemos reescrever a lei de Gauss, né, onde integral de EdA é igual ao fluxo, né, e escrever assim, né, onde φe aqui é a integral de EdA, né, e isolar simplesmente o φe, passando o ε0 que está multiplicando e dividindo o Q. Assim nós temos, olha lá, fluxo elétrico igual a Q sobre ε0. Reparem que o resultado não depende da forma geométrica da área nem do ângulo, né, entre o E e o dA aqui. Só depende de carga e do ε0. Assim, não importa a forma geométrica da superfície gaussiana que você usar para poder calcular o fluxo. Tá? Mas para calcular o campo, como você viu, você não consegue, já que esse produto escalar aqui, né, esse cosseno de θ não é constante. Para usar a lei de Gauss para calcular o campo, nós precisamos que esse cosseno de θ aqui seja constante. Então, nesse caso, a superfície gaussiana mais conveniente para nós é a esférica. Estão vendo? Nesse caso, né, reparem que o elemento de área dA ele aponta sempre perpendicular à superfície, né, e para fora. Então, olha só, aqui ela faz um ângulo zero, aqui faz um ângulo zero, aqui faz um ângulo zero, aqui faz um ângulo zero. Vocês estão vendo? O ângulo é sempre constante. Então, o cosseno de θ, nesse caso, de um valor constante, vai ser constante também. Então, vamos lá. Temos uma superfície gaussiana na forma de uma esfera de raio R1. Né? Então, saindo da notação vetorial, nós temos E e dA cosseno de zero, né? E é zero em todos os pontos da superfície gaussiana. Reparem que eu posso tirar o E da integral, porque olha só, cada ponto na superfície gaussiana está exatamente à mesma distância da distribuição. Então, na superfície gaussiana, o campo é constante. E se isso é verdade, ele sai da integral, como fizemos aqui. Tá? Então, temos ó, ε0e, integral fechada de dA é igual a Q. Né? Agora, qual que é o resultado da integral fechada de dA? E aí que vem aquela questão que eu mencionei para vocês. Na forma como nós estamos trabalhando com a lei de Gauss aqui, né, a integral fechada é mais simples de trabalhar do que uma integral convencional. Ela vai ser sempre a área, né, da superfície que você escolheu. No caso, quando nós escolhemos uma superfície gaussiana esférica, então a integral de dA vai ser, olha só, a área da esfera, onde o R, né, vai ser o raio da tua superfície. Tá? Então a integral de dA vai ser 4πr², que é a área da esfera. Isola o campo elétrico, era só o que nós encontramos aqui, e igual a 1 4πε0 Q sobre R², que é a expressão do campo elétrico gerada por uma carga pontiforme, como deveria ser. Estão vendo? Já fizemos esse cálculo pela lei de Coulomb e olha só, acabamos de fazer pela lei de Gauss. Vamos agora trabalhar com um condutor carregado e isolado. Nesse caso, temos essa afirmação aqui, ó, qualquer excesso de carga colocado em um condutor se moverá imediatamente para a superfície desse condutor. Tá, okay? Isso se dá, claro, né, pelo efeito da repulsão eletrostática. Né? Então vamos lá, como que seria o campo elétrico dentro do condutor? Repare que a distribuição de carga, do jeito que eu desenhei aqui, ela não está uniforme. Ó.
Aqui tem um pouco mais densa, né, a distribuição, aqui está um pouco mais densa, aqui já não está. Né? Como você tem uma forma geométrica aqui para o condutor não uniforme, a sua distribuição de carga também não vai ser uniforme. Tá? Você quer encontrar o campo elétrico lá dentro, então o que eu fiz? Eu tracei uma superfície gaussiana, tá vendo? Ó, dentro do condutor. Beleza? Mas, como você tem a repulsão eletrostática, as cargas foram todas para a superfície. Então, qual que é a carga líquida englobada pela superfície gaussiana? Não tem nenhum maisinho aqui dentro, né? Então, olha só. Usando a lei de Gauss, né, temos aqui carga líquida igual a zero. Agora, olha só. O ε0, ele é diferente de zero, não é? A área que você traçou aqui é diferente de zero, não é? Então, a única solução possível, né, para que esse termo aqui seja igual a zero também, se esse cara não é igual a zero e esse cara não é que o E seja igual a zero. Por isso, E igual a zero. Beleza? Usando então a lei de Gauss aqui, né, temos E igual a zero no centro do condutor. Nós já tínhamos provado de uma forma parecida isso aqui usando a lei de Coulomb, né, lá nas primeiras aulas. Aqui eu vou fazer um exemplo ilustrativo, né, só para ajudar vocês a resolver os exercícios que vão aparecer na APS. Imagine que você tem, olha só, uma casca esférica neutra, né, mas condutora, e uma esfera carregada, também condutora. Tá? Então você tem aqui uma casca, né, esférica neutra, mas ainda condutora, e uma esfera carregada com uma carga mais Q. O que acontece nesse caso? Se você tem aqui uma carga positiva, mas que a esfera está neutra, ou seja, ela tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, o que vai acontecer é que ela vai atrair as cargas negativas o mais próximo possível dessa esfera, que vai ser aonde? Na superfície interna da casca, como vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Então nós temos, olha só, uma distribuição na superfície interna da casca menos Q. Tá? Bom, se veio menos Q para a superfície interna, sobrou na superfície externa mais Q. Essa parte externa ficou positivamente carregada. De qualquer forma, reparem que a casca ainda está neutra. Se você somar mais Q com menos Q, vai dar zero. E se você traçar uma superfície gaussiana esférica aqui, como eu tracei assim em preto, qual que seria a carga líquida englobada por ela aqui no meio do condutor? Ela está englobando toda a carga da esfera mais Q e está englobando a carga menos Q, né, que foi induzida aqui na superfície interna da casca. Certo? A carga líquida, então, né, englobada pela superfície gaussiana será zero. E nesse caso, né, como nós vimos ali, o campo dentro do condutor, né, dentro dessa casca, vai ser zero. Se você traçasse uma superfície gaussiana aqui dentro também, você também não englobaria nenhuma carga. Né? Dentro do condutor aqui da esfera também o campo elétrico seria zero. Beleza? Mas de qualquer forma, né, pensando na superfície gaussiana que nós traçamos aqui, né, então estamos englobando a carga mais Q e a carga menos Q. Então aqui pela lei de Gauss temos ε0, integral do produto escalar entre E e dA. Olha só, englobamos a carga positiva, né, menos a carga menos Q negativa, né, que foi induzida aqui na superfície interna, e isso é igual a zero. Então, nesse caso, que nem nós fizemos lá antes, ó, ε0 não pode ser zero, e a área que você traçou aqui, né, a área da superfície gaussiana, também não é igual a zero. Né? Então, a única solução possível para que esse termo aqui seja igual a zero, né, se esse lado direito da igualdade é que o campo seja zero, por isso é igual a zero no condutor, dentro do condutor. Ok? Agora vamos a um outro exemplo. Vou voltar àquela distribuição não uniforme que eu tinha comentado com vocês ali em cima, né, para aquele condutor. Se você quisesse encontrar, por exemplo, o campo elétrico nesse ponto, né, usando a lei de Gauss, a estratégia teria que ser o quê? Traçar uma superfície gaussiana, né, de forma que ela passe por esse ponto. E aí, teremos que estar atentos ao tipo de simetria que o problema oferece e escolher a superfície gaussiana mais conveniente para nós. Só que repare que nós temos uma distribuição de carga aqui não uniforme, né, com uma forma geométrica não uniforme. E isso gera um problema. A distribuição de linhas de campo aqui não seriam uniformes também. Então, se você escolher uma forma geométrica conhecida, seja uma esfera, um cubo, um cilindro, qualquer forma geométrica simétrica aqui, bem simétrica, que passe por esse ponto,
você teria aquele problema que eu comentei com vocês, que o produto escalar aqui envolveria um ângulo cujo cosseno desse ângulo não é constante, correto? Então você teria um ângulo entre E e DA atravessando a tua superfície gaussiana, né, com um ângulo sempre diferente. Aí você pode pensar, professor, mas e se eu escolher uma superfície gaussiana também não uniforme, de forma que eu garanto que o ângulo seja constante? Muito bem. Só que se você fizer isso, quando você for resolver a integral fechada, né, quando você for tirar o E da integral, vai sobrar a integral do dA. E a integral do dA aqui para a superfície gaussiana, no caso, como nós estamos trabalhando aqui nessa forma integral, você teria que saber qual que é a forma geométrica, né, dessa superfície que você escolheu. Então, não se torna viável usar a lei de Gauss, né, quando você não tem simetria. Né, exatamente pelo que eu já mencionei com vocês. Né, o ângulo entre E e DA aqui precisa ser constante. Então, nesse caso, você não tem escolha. Você teria que pegar um pedacinho da distribuição, né, colocar a carga teste aqui e depois integrar toda a distribuição. Ou seja, você teria que usar a lei de Coulomb. Tá? E assim, através do princípio da superposição por caso contínuo. No entanto, se você pegar esse ponto de interesse e colocar ele muito próximo da distribuição, do ponto de vista do observador que estiver muito próximo aqui, ele vai enxergar essa distribuição razoavelmente uniforme. Né? Se ele estiver bem próximo da distribuição, além da distribuição ser razoavelmente uniforme, ele não vai enxergar a curvatura presente aqui, né, no condutor. Tá certo? Para um observador muito próximo aqui, ele não enxergaria essa curvatura. Então podemos usar a lei de Gauss nesse caso para calcular o campo, né, muito próximo da distribuição. Nesse caso, nós podemos usar aqui um cilindro, né, deitado, como eu representei nesse caso. Tá certo? Uma outra forma aqui também poderia ser um paralelepípedo, né, um cubo, um prisma, né, aqui na horizontal. Tá certo? Eu vou desenhar o cilindro porque ele é mais fácil. Tudo bem? Mais fácil de desenhar. Então, nesse caso, olha só. Temos três regiões novamente. Temos uma região dessa tampa aqui da direita, né, que eu estou chamando de 1, da parte curva do cilindro, que eu estou chamando de 2, e da tampa aqui da esquerda, que eu estou chamando de 3. Tá certo? Então, nós temos os elementos de área dA assim, né, como vocês estão vendo, né? Sempre aqui ó, na tampinha, ó, perpendicular em todos os pontos da tampa, aqui também. E esse vetor, elemento de área aqui na parte curva do cilindro, né, ele vai acompanhar a curvatura e mudar a direção conforme você vai alterando, né, os pontos aqui ao longo da curvatura do cilindro, beleza? Então nesse ponto aqui, por exemplo, o teu dA apontaria aqui para baixo, tá certo? Bom, então, do ponto de vista de um observador, né, muito próximo aqui ao condutor, ele vai enxergar, né, essa distribuição aqui como se fosse uma chapa muito grande. Não é? E a distribuição de linhas de campo de uma chapa muito grande, né, positiva, sabemos como que é. São linhas de campo perpendiculares à chapa, né, e paralelas entre si, como eu desenhei aqui em vermelho. E assim, né, vamos encontrar então agora como que seria o campo elétrico nesse ponto usando a lei de Gauss. E para esse caso, temos aqui ε0 integral de escalar dA igual a mais que linha. Estamos usando o símbolo linha porque, como você pode observar, né, a superfície gaussiana não está englobando toda a carga, né, dessa chapa aqui, correto? Então, para simbolizar uma carga parcial, eu vou usar o símbolo linha. Tudo bem? Além disso, né, como eu já comentei, para um observador muito próximo do condutor, ele vai enxergar essa distribuição como se fosse uniforme. Então vamos usar isso a nosso favor e tentar encontrar quem que é esse quilinha através da densidade superficial de carga. A definição nós já vimos antes, carga por área. Então, sigma igual a d quilinha por dA. É uma equação diferencial de primeira ordem que eu posso escrever aqui o meu quilinha, né, separando as variáveis, né, como eu fiz aqui. Então, o nosso d quilinha vai de 0 até quilinha. Integro dos dois lados, né? E aí eu tenho o sigma, eu posso tirar ele da integral, já que a distribuição é uniforme, então o sigma é constante. A integral de dA, né, com os limites de integração de 0 a A, é A. Então, Q' é igual a sigma vezes A. Vou substituir o Q' aqui, e agora eu vou abrir essa integral aqui nas três regiões, né, que nós estamos trabalhando aqui, a região 1, 2 e 3. Então, vamos começar aqui. Ó. Na região 1,
nós temos a integral aqui de 1, na região 1, EDA cosseno de 0. Como nós podemos observar, o ângulo entre E e DA aqui vai ser sempre 0, olha só. Teu campo está para a direita, teu DA está para a direita. O ângulo é 0, e isso é verdade em todos os pontos dessa tampinha, beleza? Quando nós vamos lidar agora com a parte curva, né, a região 2, repare que o teu DA aqui apontando para cima, teu campo elétrico está apontando para a direita. Temos um ângulo de 90 graus. E esse ângulo permanece assim em todos os pontos da parte curva do cilindro. Nessa parte, teu DA apontaria para baixo, teu campo para a direita. Também formaria um ângulo de 90 graus. Assim como podemos ver aqui, ó, referente à região 2, temos EDA cosseno de 90. Agora, para a região 3, olha só, nós não temos fluxo elétrico, porque nós não temos campo elétrico atravessando essa região. Como estamos aqui agora dentro do condutor, nós já vimos que dentro do condutor o campo é 0. Então não há fluxo aqui. A região 3, olha só, não contribui. Tá ok? E, uma vez substituindo o Q' na lei de Gauss, como sigma A, temos aqui igual a sigma A. Beleza? Então esse termo aqui é 0, esse termo não contribui. Só sobrevive o fluxo referente à região 1. Que está escrito aqui. Então temos ε0, integral de EdA igual a sigma vezes A. Tá certo? Posso tirar o E da integral, porque em todos os pontos dessa tampa aqui, ó, eles estão exatamente à mesma distância, né, da distribuição. Então o campo nessa tampa é constante. E se isso é verdade, o E pode sair da integral, como fizemos aqui. E aí, olha só, integral de dA vai ser quem? Vai ser a área referente à região 1. Se vocês repararem bem, a área aqui vai ser a área desse círculo, não é? E reparem que a projeção, né, dessa tampinha sobre o teu condutor, ele também, olha só, ele vai gerar um círculo de mesmo tamanho, não é verdade? Então, essa área presente aqui, né, que veio da densidade de carga, é a mesma área resultado da integral da região 1, ali na lei de Gauss. Não é? Então, a integral de dA vai ser A, que você pode simplificar com esse A aqui. Tá ok? E aí temos a expressão para o campo elétrico escrita como sigma sobre ε0. Uma parte importante que vale a pena destacar aqui para vocês é que, olha só, se você, por exemplo, tivesse usado aqui um paralelepípedo, né, essa área em questão teria a forma geométrica de um quadrado. A projeção sobre o condutor também seria um quadrado. E isso implicaria que você poderia também cancelar essa área aqui com essa área aqui. Por essa razão, por poder usar formas geométricas para a superfície gaussiana de forma diferente, é que eu estou colocando que o resultado da integral de área aqui vai ser o A. Estou deixando o A geral porque eu poderia aqui, nesse caso, ter usado outro tipo de superfície gaussiana. Beleza? De qualquer outra forma, né, que não seja essa que eu acabei de mencionar, você precisa colocar como resultado da integração a própria área da superfície gaussiana que você está levando em consideração. Tá ok? Bom, então a aula de hoje fica por aqui. Eu resolvi aqui com vocês, como vocês podem ver, alguns exemplos ilustrativos, né? Vocês vão reparar que no livro tem mais alguns e eu pediria que vocês os fizessem, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima.